Muito boa tarde, uma ótima segunda-feira para todo mundo. Hoje num horário diferente com o nosso primeiro conteúdo. Infelizmente não foi possível publicar às 6 da manhã, mas como sempre estou aqui, mesmo que num horário diferente do habitual, para deixar você muito bem informado aqui no canal do Lessa, porque o final de semana passou. Tá começando uma semana muito importante, uma semana com clássico depois da manhã. E nem preciso dizer o grau de tensão e de importância que esse jogo terá, não só para o Fluminense, mas para o rival também. É um jogo que pode deixar a classificação do Flu mais do que encaminhada para a Libertadores ano que vem, para voltar à Libertadores do ano que vem. Ela não vai garantir matematicamente, mas vai ficar muito perto. E eu vou trazer para vocês aqui como isso pode acontecer já muito em breve, porque o Fluminense vai enfrentar em casa o São Paulo, que é um adversário direto nessa briga. Com mais 2 vitórias é possível garantir essa classificação. Sim, vocês vão entender. Tá? Deixa aqui o seu like se você puder, se inscreva aqui no canal do Lessa, é muito importante, conto muito com vocês. É uma semana que vai começar hoje com o Fluminense dando sequência à preparação para o Clássico. Ontem os jogadores tiveram folga, hoje os trabalhos já foram retomados no CT Carlos Castilho. O técnico Luiz Ubeldia vai definir o time titular para esse jogo. A princípio eu não espero grandes mudanças, mas ao que tudo indica teremos Paulo Henrique Ganso de volta. Ele já vem treinando já há mais de 10 dias com o grupo, aparentemente sem limitação. Então, Ganso relacionado para esse clássico, basicamente, só depende de Luiz Ubeldia. E ele não, na verdade, Lúcio Acosta deu uma entrevista ao Lance, uma entrevista exclusiva ao Lance, ao Pedro Brandão, e ele falou sobre a parceria ali com o Ganso. E, cara, falou com muita admiração do Ganso. Tô colocando na tela para vocês, olha só esse trecho aqui. Ganso é um jogador que faz todos jogarem melhor. Com ele é fácil jogar, isso é só dar a bola. No outro dia, quando ele voltou a treinar, eu disse a ele, agora a bola está sorrindo. Desde antes de chegar, eu já gostava muito de vê-lo jogar. Até hoje ele faz coisas magníficas. Preste atenção onde ele se posiciona, a visão que ele tem. Para mim, ele é um ídolo. Gosto de como ele trata a bola. Disse o Lúcio Acosta que, assim, por mais que ele tenha uma admiração enorme, e é super justa essa admiração, por mais que ele tenha Paulo Henrique Ganso como ídolo, o Zubeldia vai ter que fazer uma escolha. Porque acho muito improvável que em algum momento o Zubeldia venha decidir escalar os dois juntos. Para começar o jogo, com certeza. Numa situação de dinâmica de segundo tempo, com o time precisando para segurar a bola, talvez pode acontecer, eu não descarto não. Com o Ganso entrando no segundo tempo, eu acho que hoje não tem muito debate em relação a titularidade do Acosta, e até porque também a gente tem que lembrar, né? O Ganso está voltando de um longo período de inatividade e já vem sendo uma temporada muito pesada e muito ruim para ele. A questão é que ele está começando a trabalhar agora de fato com o Zubeldia, porque ele estava no departamento médico. E tem que ver como ele vai se sentir, como os dois, se vai rolar ali uma química ali entre os dois, né? Um entrosamento em relação ao que o Zubeldia pensa e espera do Ganso, que ele vai conseguir entregar, para ver depois a consequência disso dentro de campo, porque o Ganso estava insatisfeito, era um dos mais insatisfeitos com o Renato, até porque ele tinha perdido espaço também com o Renato, né? Perdeu espaço para os 3 volantes. Daí depois, enfim, ele se lesiona, aí chegou o Acosta, que tomou contra a posição. Então, é o que eu venho falando, eu estou muito curioso para saber como o Zubeldia vai conduzir esse processo aí de aproveitamento do Ganso nesse retorno e como ele vai encaixar ele dentro da equipe, tendo em vista, levando em consideração que o Acosta é um jogador hoje indiscutível dentro do grupo, em termos de talento, de qualidade técnica, pelo que o Fluminense vem apresentando. Acho que não dá para debater hoje Acosta ou Ganso. Primeiro ele precisa voltar ao Ganso, né, até condições físicas ideais, readquirir ritmo, e aí depois ver se ele vai ter condições de brigar por essa posição, mas faltam poucos jogos. Depois vai ser um jogo decisivo, mas até lá já vai ter um tempo. E talvez, se ele estando saudável até lá, pode ser útil, claro. A gente vê que o Acosta cansa no segundo tempo. Ele corre demais, não tem tanta resistência física assim. E aí é bom você poder contar com o Ganso no banco, entrando no lugar do Acosta, mantendo ali a qualidade, você pega o adversário mais descansado. A questão é,
Ele vai aceitar essa condição de boa? Vai levar isso de boa? Faltam poucos jogos pro fim do ano, né? Ano que vem é outra história, a gente tem que pensar, deixar para pensar depois. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Algo que tudo indica, o Ganso tem tudo para ser a grande novidade do Fluminense no banco de reservas, já que em relação ao time titular, acho pequena a chance de a gente ter uma surpresa aí do Zubeldia para esse clássico, dado a importância do jogo. E aí, falando em importância do jogo, vou entrar aqui na questão da tabela que eu falei para vocês. Cara, olhando a tabela, colocando na tela aí para vocês, o Fluminense tem uma situação muito confortável graças à derrota do Atlético Mineiro ontem para o Bragantino. Essa derrota foi espetacular, porque uma vitória do Atlético colocaria o Atlético ali com 47 pontos e o Atlético desperdiçou 2 oportunidades para isso, para chegar mais perto ali do Fluminense. Quando abrem 2-0 jogando contra o Fortaleza e levam um empate e perdendo para o Bragantino, que inclusive voltou para a 8ª posição, 45 pontos. Tá reagindo aí o Bragantino, vem 3 vitórias consecutivas. Olha como é louco esse campeonato. E com o Wagner Mancini, tá? Quem diria, né? A situação é a seguinte, gente. Basicamente, com o jogo, como o Fluminense vai enfrentar o São Paulo em casa, foi aquilo que eu falei. Ganhando mais 2 jogos é 57 pontos. Com 57 pontos é muito, muito difícil não ficar com essa vaga. Porque tem o confronto direto contra o São Paulo. E o Fluminense tem 17 vitórias. Se vencer o São Paulo, vamos lá, se vencer o São Paulo, hoje o Fluminense tem 15 vitórias. Ganhando mais 2, ou seja, ganhando do São Paulo em casa e mais uma de todos os jogos que restam, o Fluminense faria 57 pontos com 17 vitórias. O São Paulo chegaria aos 17 também, mas teria que ganhar todos os outros jogos e ainda assim ele não conseguiria chegar a 17 vitórias. Chegaria a 16. O Bragantino tem uma chance de chegar lá, mas também tem que fazer uma campanha perfeita. Teria que ganhar todas as partidas até o final. O Bragantino tem um saldo de menos 10 gols. O saldo do Fluminense é 1. Então, resumindo, uma vitória no Clássico, ela pode atrapalhar o Flamengo, pode até, eventualmente, dependendo de como as coisas acontecerem até lá, pode até tirar o Flamengo do título e deixar o Fluminense muito perto dessa classificação. Depois ficaria pela vitória o São Paulo e ainda tem o Bahia em casa e tem o Grêmio também. Para não depender desse jogo contra o Palmeiras, que é o cenário ideal. Uma pena que agora, o ideal se esse jogo contra o Palmeiras fosse na última rodada, para não depender desse resultado. E aí a gente fica com a consciência tranquila, porque o Palmeiras pode tirar o título do Flamengo. Mas enfim, já vai ser agora, um atrás do outro. Então é um jogo, assim, importantíssimo, mais um jogo-chave, que é claro, pés no chão. A gente olha, é um clássico, o time deles tá brigando pelo título, tem mais jogadores de qualidade, não tem como discutir, mas é Fla-Flu. É Fla-Flu. A conta básica é ganhar do São Paulo em casa e mais uma vitória em todos esses jogos. Ou seja, é o que eu venho falando já há muito tempo. Eu estava descartando esse clássico. Ganha o São Paulo e ganha o Bahia, o Fluminense vai para a Libertadores. Mas por que não antecipar isso? E outra, a gente tem o Bahia ali com 53 pontos, o Fluminense hoje com 51, não dá para descartar a briga pela vaga direta. A gente tem que olhar para essa briga também, porque se lá na frente, para chegar na 6ª posição, se lá na frente, depois do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não ganha a Copa do Brasil, o que obviamente a gente quer, mas pode ser que não aconteça, o Cruzeiro pode ganhar e vai jogar mais uma vaga ali para baixo. Então, nossa perseguição não é só contra o Bahia, é contra o Botafogo também. É passar o Botafogo, é se colocar ali numa boa situação, porque a vaga direta também é uma realidade. Claro que muita coisa vai acontecer, um jogo já muda muito, uma semana como essa, Flamengo e Palmeiras, ela também muda muita coisa, são 2 jogos muito difíceis, aí você leva 2 baques agora, dá aquela estremecida, mas vamos lá, um passo de cada vez. A matemática aponta para isso, agora dentro de campo tem que fazer por onde, né? Não adianta só a gente ficar falando aqui, né? Convenhamos. Olha, e atenção aí, super promoção na Golcase, Black Friday chegando firme na Golcase para você comprar copo térmico personalizado do Fluminense, gente, por menos de R$80. Sério, gente, pô, não tem como você achar essa qualidade em outro lugar por um preço menor que esse, você não vai achar.
você pode colocar e pode personalizar esses copos lindos aqui. Você pega, coloca o teu nome, o nome de quem você quiser ali. Por exemplo, vou colocar meu nome aqui, Lessa, vai personalizar. Vai escolher lá o que te agradar mais, R$ 79,90. Isso, utilizando o cupom Jornada, você vai pagar mais barato ainda. Só que, na verdade, o nosso cupom está ativo para compras acima de R$ 99,00, a partir de R$ 99. E aí você pode pegar, por exemplo, uma capinha de celular que é muito barato na GoCase. Você paga uma, leva duas para casa, já vai bater com tranquilidade esse valor. E aí você pode ainda presentear alguém. Agora, garrafa Fresh, por exemplo. Olha só essa garrafa aqui, espetacular, gente. Olha só, Go Black. Você vai pagar menos de R$ 130,00 utilizando o cupom Jornada. Aí não precisa incluir mais nada. Você vai lá, vai escolher a cor, tem várias cores diferentes, você pode selecionar, pode personalizar. Vai na GoCase, olha tudo que tem lá de Fluminense, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É a Go Black On Fire, já começou na GoCase. Corre lá, aproveite, utilize o cupom Jornada para você não perder nenhuma dessas promoções. Natal tá chegando, hora de presentear todo mundo. Então vai lá, aproveite. Só essa semana, esses preços aí, tá? Só essa semana. Corre lá e utilize o cupom Jornada. Pra gente fechar aqui, o Rodrigo Capello publicou uma matéria aqui no Estadão falando sobre a questão do fair play financeiro. E ele disse que 13 dos 20 clubes da Série A reprovariam no fair play financeiro que está sendo idealizado e que será implementado pela CBF. E o Fluminense não está entre esses aprovados. Ele destacou aqui que Flamengo e Palmeiras passariam, como se poderia prever. São os clubes de maior arrecadação, acima de 1 bilhão no ano passado, que facilita todos os outros quesitos. Além deles, também seriam aprovados Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. Todos com custos de elenco e dívidas de curto prazo sob controle. Ele diz que a simulação não é perfeita, que foi feita por ele mesmo, porque demonstrações contábeis não são padronizadas nem detalhadas como deveriam. Por exemplo, custos com categoria de base, futebol feminino, esportes olímpicos, estão isentos nos cálculos, mas a maioria dos clubes não abre esses gastos. O Bragantino provavelmente passaria no crivo, mas não publica seu balanço na íntegra, ou seja, há imprecisões. Portanto, ele não destaca porque o Fluminense seria reprovado. Eu até falei, naquele vídeo que eu fiz sobre fair play, eu falei que o Fluminense seria aprovado, mas pela questão de fechar o ano, a receita operacional do ano, fechar no azul, como fechou nessas últimas 2 temporadas. Mas tem outros quesitos, né? Questão da dívida, questão de valor de elenco, de gastos em contratações, que vai ter que se adequar à porcentagem da receita do clube, que a meta deles é chegar no máximo a 45%. Enfim, tem outros quesitos ali que não só... porque eu falei que passava naquele crivo ali especificamente. Mas nos demais, enfim, não tinha como precisar, porque a gente não tem acesso a esses números. Então o Fluminense, de acordo com o Capello, pela simulação que ele fez, o Fluminense estaria reprovado no fair play financeiro. E o Fluminense é um dos clubes que mais está apoiando. Ou seja, vai ser necessário um trabalho de readequação enorme para essas dívidas de curto prazo, para readequar também, inserir os custos de folha, de contratações balizar de acordo com a receita. Certamente tem clubes aí em situações muito piores que a do Fluminense. Corinthians, por exemplo, já está desesperado, mas vai ter um impacto. E aí volto lá no que eu falei lá atrás. Só o tempo vai dizer se realmente isso vai ser positivo ou negativo para o clube. Mas é um caminho sem volta. Acho que não tem volta nisso daí. No entanto, me preocupa, porque eu acho que o fair play sendo implementado da forma como ele será implementado vai beneficiar aos clubes que hoje arrecadam muito mais, principalmente Flamengo e Palmeiras, e vai manter o rico mais rico, o pobre lá embaixo e os outros clubes brigando ali pelo seu espaço, dependendo de acertar tudo no ano, como o Fluminense acertou em 2023, para ser campeão. Não basta chegar o que poderia acontecer, uma Unimed da vida, uma Crefisa da vida. Não, esse ano eu quero colocar 100, 200 milhões no Fluminense para contratar. Não pode, porque a receita é X. Não pode ultrapassar o valor da receita. E aí, obviamente, quem ganha mais vai ter condições muito superiores de investimento, de contratação, justamente porque a arrecadação é muito maior. Então, esse é um assunto que me preocupa. Eu falei sobre isso recentemente. A gente tem que debater muito. Repito, é um caminho sem volta, não tem para onde correr. Mas vamos ver. Eu olho para isso e só consigo ver... Não acho que vai ser igual, tá?
mas cada vez mais eu vejo esse termo espanholização do futebol caiu muito no senso comum ali, né? Tudo a espanholização e tal, mas essas decisões, para mim, não acho que vai acontecer exatamente da forma como aconteceu lá, mas vai ajudar a trilhar um caminho nesse sentido, né? De fortalecimento desses clubes que hoje faturam muito mais. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. A gente vai falando mais assim que tivermos mais novidades e informações, claro, ao longo desta segunda-feira. Tamo junto. Valeu!